Sejam bem-vindos ao grupo de estudo do livro A Bruxa Deve Morrer, um livro escrito por Sheldon Cashdan, e do qual hoje eu quero conversar sobre esse livro com vocês, tá certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, tanto no Instagram, onde eu vou estar vou estar disponibilizando a primeira parte da aula, ah, ou aqui, vocês podem fazer a pergunta, vocês que estão comigo no Zoom, basta liberar o áudio e me fazer as perguntas, tá certo? Porque hoje nós vamos comentar alguns contos, mas não vamos ler nenhum conto, ok? Espero que vocês tenham lido o material que enviei para vocês. Eu enviei 2 contos, né? É, duas versões do ciclo da Bela Adormecida, e talvez uma que vocês nunca tenham conhecido, que talvez tenha aí trazido um pouco de movimentação interior, ok? Não sei se vocês leram, mas é um conto muito interessante, é um conto bastante polêmico, né? Que é a versão de Basile. E nós vamos hoje falar sobre esses contos, né? Então vamos lá, vamos começar. O grupo de estudo A Bruxa Deve Morrer, a influência dos contos de fadas no ser humano. No caso do livro, aqui é a influência dos contos de fada nas crianças, traduzindo, nos ninhos, nas crianças, mas nós já sabemos que os contos eles influenciam em todos os seres humanos, ainda que alguns estudiosos, alguns pesquisadores se centrem mais no trabalho de investigação com crianças, né? Mas, na verdade, os contos, eles são, inclusive os contos que nós vamos tratar hoje aqui, são contos mais para adultos realmente, ok? Porque a versão de Giambattista Basile não é uma versão tão interessante ou tão prudente que nós compartilhemos com crianças, não é verdade? E para quem ainda não conhece essa versão, é, eu vou compartilhar ela com vocês um pouquinho, vou explicar, né? Aqui está os livros que eu utilizei para a aula de hoje. Eu utilizei esse livro, que é um livro de Charles Perrault, com contos de Perrault. E também vou fazer alguma referência ao livro Psicanálise dos Contos de Fadas, de Bruno Bettelheim, ok? Ainda que o livro que vai dar, que é todo o transfundo da nossa aula de hoje, é esse: A Bruxa Deve Morrer, sabendo que é um comentário, ou seja, eu não vou estar lendo o livro, eu vou estar comentando o livro. Isso significa que eu vou fazer comentários próprios, apreciações próprias, e também vou estar juntando com apreciações de outros estudiosos, ok? Então, vamos lá. Primeiro, quem é Sheldon Cashdan? Esse é Sheldon Cashdan, é muito difícil encontrar qualquer imagem dele. Para quem não está conosco aqui no Zoom, não pode ver a imagem, mas aqui eu estou mostrando uma imagem do psicólogo Sheldon Cashdan, que ele é professor emérito de psicologia na Universidade de Massachusetts. Ele é autor de alguns livros, e entre eles, esse livro, né? A Bruxa Deve Morrer, ok? E nós vamos começar a nossa aula de hoje, assim como Kashidan começa o seu livro. Hoje nós vamos estar comentando o primeiro e a metade do segundo capítulo, ok? E Sheldon Kashidan começa aqui, capítulo 1, que se chama Era Uma Vez. No material que vocês têm disponível dessa aula, vocês têm o resumo. Eu fiz um resumo do livro para vocês, e esse resumo está por capítulos, ok? Então, e está traduzido ao português, tá certo? Vocês vão ter muitos materiais disponíveis, vou colocando esses materiais também às aulas, e esses materiais estarão disponíveis para todo o grupo de estudo, ok? Nós vamos ter durante bastante tempo, ou seja, vai estar à disposição de vocês, ok? Então, Sheldon Cashdan começa o seu livro falando sobre os mitos ao redor dos contos de fadas, ok? Então, vamos lá. Sobre os mitos nos contos de fadas. E nós vamos com o primeiro mito. Os contos de fadas são histórias para crianças?
Os contos de fadas são histórias para crianças? Eu acredito que hoje em dia sim, mas não começou para crianças, não. Hum. Hoje em dia está muito difundido os contos de fadas como sendo literatura infantil. Agora, para aqueles que estudamos os contos de fadas, nós sabemos que não é assim, né? Mas nós vamos ver como surgiu toda essa história, né? E aqui, o que eu coloco aqui para vocês são partes do livro, né? E Sheldon Castidan disse assim, ele começa comentando isso. Algo que aprendi estudando os contos de fadas foi que o número substancial deles nunca chegou aos livros de contos infantis. Em certo sentido, não, isso não foi uma surpresa. E aqui ele fala que algumas compilações que foram feitas foram suprimidos muitos contos. E não só isso, depois foram suavizados muitos contos, né? Depois disso foram suavizados muitos contos. Por exemplo, quando a versão dos irmãos Greens foi quando a compilação dos contos dos irmãos Greens foi traduzido do alemão para o inglês, os editores, inclusive, colocaram isso na primeira publicação, que os contos foram suavizados para que fossem adaptados para os pequenos, né? E isso porque os irmãos Green suavizaram bastante os contos de fadas, como nós vamos ver no exemplo das três versões do ciclo da Bela Adormecida, ok? Que nós vamos tratar hoje. Então, por exemplo, é, um exemplo de contos de fadas que é, faziam parte de compilações, como, por exemplo, de Charles Perrault, que é um conto que eu gosto muito, que é Pele de Asno, é um conto que eu sempre comento, inclusive um conto que eu recontei no meu livro Conto Expressão, faz parte de um dos meus capítulos do livro Conto Expressão, preparei toda uma oficina sobre esse conto, um conto incrível, super simbólico, maravilhoso para trabalhar, inclusive, e que eu, inclusive, não vejo nenhum problema de trabalhar esse conto com público infantil, hein? Inclusive, não vejo problema, porque o que trata o conto é algo que me parece muito apropriado, até para as crianças terem constância disso, né? Que é o incesto, né? O pai que tenta casar com a filha, ok? E que ela percebe que isso não está bem, não é verdade? Mas esse conto ele foi retirado das versões que entraram para a literatura infantil. Inclusive, há uns anos atrás, houve uma questão no Brasil em que eu não me lembro quem foi o escritor que fez um reconto deste conto, e este reconto, é, que era era como um álbum ilustrado ou um conto ilustrado, estava sendo utilizado em alguns colégios de um estado brasileiro, que eu não sei, eu acho que foi no Nordeste. E, claro, os pais fizeram uma reclamação pedindo para tirar esse livro porque não consideravam ele apropriado para utilizar com crianças, ok? Porque mostrava a situação de um pai que queria casar com uma filha, ok? Isso não significa que o conto dissesse que isso estava bem. Ao contrário, a filha não quis casar com o pai, ela se negou e por isso que ela fugiu de casa, né? Então, são esses contos que começaram, e hoje vocês vão ver uma versão de Giambattista Basile, que provavelmente é um autor que muitos desconhecem, né? Um escritor que muitos desconhecem. Eu quero ver assim, ó, levante a mão aí quem já conhecia Giambattista Basile. Quem já conhecia Giambattista Basile? Vamos ver. Ninguém conhecia Giambattista Basile? Ah, que interessante, olha só. Claudine é cultura, hein? Trouxe para vocês aí um autor, um escritor desconhecido. Ótimo saber disso, ótimo saber disso. Então, Giambattista Basile, na verdade, foi o primeiro grande compilador de contos de fadas, na verdade, né? E nós vamos ver aí um pouquinho dessa trajetória que saiu desde Giambattista Basile até chegar nos irmãos Greens, que estamos falando aí de 200 anos
de diferença entre o primeiro compilador, que era Jean-Baptiste Basile, até chegar nos irmãos Grimm. E a aula de hoje é uma base muito importante no trabalho e na investigação, para quem trabalha ou faz investigação ou pesquisa na área da literatura infantil ou dos contos de fadas como recurso terapêutico, recurso educativo, ok? É muito importante. A aula de hoje vai dar muita base para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Então, primeiro, os contos de fadas são histórias para criança? Não, eles não nasceram como histórias para criança, principalmente porque é, essa concepção de infância que existe hoje em dia não existia naquela época, ok? Então, vamos lá. Mito 2. Os contos de fadas foram escritos pelos irmãos Grimm? Aqui todos já sabemos que não. Os contos de fadas eles não foram escritos pelos irmãos Grimm, né? Nos primeiros anos do século XIX, William e Jacob Grimm, os irmãos Grimm, alemães, né, publicaram sua famosa coleção de contos de fadas em 2 volumes, Os Contos da Infância e do Lar. Aqui é uma leitura que eu estou fazendo de um texto do livro A Bruxa Deve Morrer, ok? Na realidade, nem William nem Jacob escreveram nenhum dos contos incluídos no livro. Eles limitaram a compilar aqueles que lhes foram fornecidos por amigos e parentes. Relatos que circulavam há séculos pela Europa Central. Vários contos da coleção foram contribuições de Dorothy Wilde, a sogra de William, e outros de Jeanette e Emily Hasselbalch, 2 irmãs que mais tarde se casaram com membros da família Grimm, ok? Então, nem eram eles, o que eles faziam era viajar por lugares ou conhecer pessoas que conheciam esses contos e escutar esses contos, e eles o que fizeram foi colocar esses contos de uma forma escrita, estruturada, ok? De uma forma mais literária, tá certo? Então, não, os irmãos Grimm não escreveram os contos de fadas. E aqui nós vamos ver os compiladores, como eu falei para vocês, tá certo? O primeiro compilador conhecido, né, dos contos de fadas foi Jean-Baptiste Basile. Ele viveu entre 1575, vejamos, 1575 a 1632. 1632. Foi um escritor napolitano de vários gêneros sob o pseudônimo de Jean Alésio Abtutis. Ele compilou e adaptou vários contos orais europeus que foram publicados póstumamente, ou seja, nem foi ele que publicou esses contos. Ele não publicou esses contos enquanto ele estava vivo. Ele escreveu, né? Ele compilou esses contos, escreveu, deixou escrito, e foi a irmã dele, que é a Adriane Basile, quem publicou posteriormente em 2 volumes, em 1634 e 1636, ou seja, mais de 200 anos antes das publicações, 200 anos antes das publicações dos irmãos Grimm. Mas nós veremos que são publicações muito distintas de como os irmãos Grimm compilavam, ok? Depois de Jean-Baptiste Basile, então nós vamos ter Charles Perrault, aqui, Charles Perrault, que é mais conhecido, muito mais conhecido, não tão conhecido como os Grimm, mas também muito mais conhecido. Charles Perrault, então, Jean-Baptiste Basile, estamos falando de um italiano, Charles Perrault, estamos falando de um francês. Charles Perrault nasceu em 1628, morreu em 1703. Em 1695, quando ele já tinha 67 anos, ele perdeu o posto, o trabalho dele como secretário, e já idoso ele resolveu registrar esses contos que ele ouvia da sua mãe, em salões parisienses. E o livro foi publicado em janeiro de 1697, quando contava ele já com 69 anos. O livro continha 12 contos, ok? E ele colocou no final, assim, um final moralizante.
ok? Esse final moralizante. Que os contos, na verdade, não vinham com um final moralizante, né? Mas ele colocou esses finais moralizantes. Nós sabemos que são as fábulas que apresentam um final moralizante, que tem esse objetivo. Nós já vamos falar sobre isso também, ok? Ele era muito amigo das Preciosité. Vocês já escutaram falar das Preciosité? Busquem informação sobre elas. Tem uma publicação sobre as Preciosité, depois eu vou republicar ela no meu Instagram para vocês verem que é muito interessante. Por exemplo, uma das que agora não me vem o nome dela, mas, por exemplo, a autora do conto A Bela e a Fera, que sim foi uma autora, uma mulher, era uma das Preciosité. Na verdade, porque muita gente, quando eu estava durante as minhas investigações, eu vi assim, muitas pessoas dizendo: Charles Perrault foi o grande compilador, né? Que foi ele é o pai dos contos de fadas. Na verdade, não é verdade, porque existia um grupo de mulheres, que são as Preciosité, da qual ele era amigo e estava com elas, e elas já produziam contos de fadas, ok? E escreviam, não somente compilavam, mas elas também criavam contos de fadas, as Preciosité. É muito interessante conhecer o trabalho delas, ok? São várias autoras, várias escritoras que faziam parte da aristocracia francesa, né? E elas eram um grupo que se reunia em salões e contavam contos. E Charles Perrault era primo de uma delas e era muito amigo do grupo, ok? E nós temos já muito depois vem os irmãos Greens. Em 1785 nascem os irmãos Greens. O primeiro deles, diga. O primeiro deles nasce em 1785, morre em 1863. Eles vivem nessa época, entre 1785 e 1863. Os contos de Greens, que foram escritos originalmente em alemão, ok? É uma coletânea de contos de fadas e outros contos publicados inicialmente em 1812, ok? Em 3 volumes. São 170 contos. Agora, imaginam, desses 170 contos, quantos realmente entram, deixa eu ver aqui. Olha só. Nos livros, esse daqui é uma compilação de contos de Andersen, os Green e também de Perrault. É uma compilação bastante gordinha, ok? Mas se buscamos os contos dos irmãos Greens que chegam, hoje em dia são muito menos. E eles compilaram muitos contos, tá certo? Mas muitos deles não foram vistos como apropriados para a literatura infantil, principalmente hoje em dia, né? Em que, por exemplo, se eu pego a versão de Perrault que aparece nesse livro aqui e pego a versão de Perrault, que aparece nesse aqui, esse daqui, eles cuidaram de que fossem muito mais fiel. Ou seja, aqui nós temos os contos fiéis. Aqui nós temos, eles recortam para algumas partes não aparecer, para estar mais adaptada. Tá certo? Bem, e seguimos aqui. Aqui quero mostrar para vocês essa imagem dos compiladores. Aqui temos primeiro Jean-Baptiste Basile, ok? Depois Charles Perrault, e, por último, os irmãos Greens. Aqui estou mostrando para vocês uma imagem onde vocês podem ver, ter uma imagem mais visual, né, deles, para guardar mais na memória, ok? E nós vamos para o nosso terceiro mito. Os contos de fadas ensinam. Alguns folcloristas acreditam que os contos de fadas oferecem lições aos jovens leitores sobre como se comportar corretamente e conselhos sobre como ter sucesso na vida. Supostamente, Chapeuzinho Vermelho incentiva as crianças a ouvirem as suas mães e evitarem conversar com estranhos, especialmente quando estão vagando pela floresta.
Supostamente, a Bela Adormecida instrui as crianças a não se aventurarem em lugares desconhecidos, uma lição que a heroína aprende bem quando se perde em um quarto proibido e se fura com um fuso envenenado, ok? Aqui, esse é outro mito. Os contos de fadas, eles não estão para ensinar. Que possamos aprender alguma coisa deles, ou seja, que possamos aprender conscientemente coisas práticas, é uma questão. Sim, é possível aprender coisas dos contos de fadas, mas eles não foram criados, ok? Na verdade, os contos de fadas são vestígios de mitos, possuem arquétipos e estão muito mais a nível dos sonhos que a nível das fábulas, que as fábulas, sim, queremos algo para ensinar, vamos para onde? Vamos para as fábulas, ok? As fábulas são moralizantes. Agora, é lógico que Perrault colocou, esse final moralizante, que os contos não tinham esse final moralizante. Não tem por que ter um final moralizante. Não tem esse objetivo, ok? Por quê? Porque, como nós vamos ver, os contos de fada, eles tratam de coisas muito mais profundas. Eles não, quando os ensinamentos eles ficam muito mais na camada superficial da psique. Então, a crença de que os contos de fadas ensinam pode ser observada em Perrault, cujas histórias são acompanhadas de curiosas moralidades, muitas delas em verso. Chapeuzinho Vermelho conclui com o seguinte aviso: com isso quero dizer a vocês, pequeninas, ou jovenzinhas, alguns deles, que nunca parem no caminho, que nunca confiem em um estranho, porque ninguém sabe como tudo acabará. Ok? Conselho sensato, embora Chapeuzinho Vermelho esteja mais relacionada com comida e canibalismo do que evitar estranhos na floresta. Ok? Bem, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam aí, tá certo? E vamos lá. Ops, deixa eu ver aqui. Agora sim, nós vamos entrar, e depois logo eu já vou cortar aqui no Instagram, porque nós vamos entrar em um tema muito mais profundo, que é a perspectiva psicanalística. Cinderela encontra a Édipo. Aqui é outro tema é, que trata o autor, né? Depois de tratar esses mitos, ele trata aqui, ele trata o significado dos contos, né? Que significado possuem os contos, ok? Ele diz que os contos de fadas, eles são muito mais do que simples aventuras, ok? Não se é algo muito mais profundo que isso. E ele fala sobre a perspectiva psicanalítica, deixa eu ver aqui, a perspectiva psicanalítica que aí nós vamos para aqui. Essa perspectiva é a perspectiva defendida por Bruno Bettenheim, que quando eu dou a aula, que eu sempre cito a Bruno Bettenheim, que eu gosto muito desse livro, eu sempre digo, observem tudo, retenham o que é bom. Que o que eu não gosto desse livro é a forma como ele interpreta alguns contos que não me parece que tenham nada a ver, ou seja, que é muito freudiano, ok? Os seguidores de Freud indicam que geralmente são de natureza, que os conflitos são de natureza sexual e que residem em preocupações edípicas, ou seja, em todos os contos encontram isso. Aqui Bruno Bettenheim, psicanalista e autor de Psicanálise dos Contos de Fadas, que é esse livro, ok? Afirma que o significado oculto nos contos de fadas gira em torno de questões como a inveja do pênis, angústia de castração e desejos incestuosos inconscientes. Vocês acham que uma criança pequena tem essa visão? Segundo Bettenheim, os conflitos psicossociais ocultos são o fio condutor em todos os contos de fadas, desde Chapeuzinho Vermelho até o Anão Saltador. É razoável
é razoável esperar que as crianças reajam a essa tonalidade sexual que alguns contos possuem, mesmo que ela realmente esteja subjacente à história. Ou seja, realmente é de esperar que uma criança, tendo em vista que aqui ele está analisando a questão da infância, ok? A criança, ela realmente reage com essa tonalidade sexual? O adulto pode ter esse tipo de interpretação, mas uma criança tem esse tipo de interpretação? Então, nós vamos para o que diz aqui, Maria Tatar. Maria Tatar, que é uma folclorista e estudiosa de contos, diz que é provável que os pais pensem em sexo quando leem sobre uma princesa que se fura com um fuso e depois cai em um sono profundo, mas não que as crianças associem livremente o sangue do dedo da princesa ao coito e à menstruação, como Bettenley acredita, ok? Um adulto pode ver, por exemplo, na, no lobo mau, um abusador. Inclusive, é um arquétipo. Eu sempre defendo isso, que inclusive utilizei no meu último livro, né, Salvando a Chapeuzinho Vermelha, o arquétipo do abusador, utilizando a imagem arquetípica do, é, do lobo mau. Agora, isso não significa que a criança faça essa associação de forma livre e espontânea. Um adulto, sim. E daí que também os contos, vejamos, não são somente para crianças, ok? E agora nós vamos para a perspectiva do eu, em busca da bondade. Aqui é uma perspectiva que tem muito mais a ver com o que realmente nós defendemos, eu acredito também, ok? Que é essa perspectiva do eu em busca, que é a perspectiva do eu. E agora eu vou me despedir aqui do pessoal do Instagram, ok? E se vocês acharem isso interessante, vocês podem entrar em contato e participar do nosso grupo de estudo sobre o livro aqui, A Bruxa Deve Morrer, ok? Vamos despedir aqui do pessoal. Até logo. E vou continuar aqui com as alunas no, no Zoom, ok? Bem, muito bem. Vamos lá. Se vocês têm alguma pergunta que vocês queiram me fazer, ou alguma observação, vejo que não. Todo mundo muito quieta. Estão muito quieta vocês. Vamos lá, então. Aqui. Uma perspectiva psicológica que oferece uma poderosa alternativa ao ponto de vista psicanalítico é aquela que se orienta para o crescente sentido do eu despertado na criança. E aqui nós estamos falando na criança, tá? Mas também isso se aplica ao adulto. Em vez de destacar os conteúdos sexuais, a teoria do eu foca nos aspectos da personalidade que ameaçam minar a relação íntima da criança ou da pessoa com os outros, especialmente com seus pais e seus pares. De acordo com isso, grande parte do que acontece em um conto de fadas reflete as batalhas que as crianças travam dentro de si contra as forças que diminuem sua capacidade de estabelecer e manter relações significativas. Se trata muito mais de um processo de crescimento interior, ok? No qual existem forças negativas e positivas que entram em batalha dentro de mim, ok? Que fazem parte do meu eu. Tudo faz parte do meu eu, de mim mesmo, ok? Aqui. Dessa perspectiva, considera-se, por exemplo, que Hansel e Gretel, aqui Hansel e Gretel é que vocês no Brasil utilizam a João e Maria, né? No Brasil é João e Maria, então, que aqui é Hansel e Gretel.
Por exemplo, tem a ver com um antigo tema da gula. Após cair sobre a casa da bruxa e comer até se fartar, Hansel e sua irmã continuam devorando avidamente o que resta. Observem que isso tem é, tem muito embasamento, porque pensemos, por que os pais abandonaram a Hansel e Gretel? Ou a João e Maria? Porque não tinha comida, ok? Eles chegam lá no bosque e encontram o quê? Uma casa de doce. E o que passam a fazer? A devorar essa casa. Sai a bruxa e diz que vai cuidar deles, mas o que quer fazer ela? Comê-los, ou seja, devorá-los. Aqui vemos, como nós vamos ver mais adiante, que nós estamos falando do mesmo pecado, o pecado da gula, tanto por parte de de João e Maria, como por parte da bruxa. Só que, no caso deles, é algo controlado, eles só comem porque realmente têm fome, mas ela não. Ela ela é caníbal. Ela é canibal, ok? Então, no dela vemos que é algo que está desestruturado. Vemos aqui um arquétipo materno que está desconfigurado, descaracterizado, que deveria estar protegendo, e o que faz? Porque ela oferece ajuda. E eles pensam, essa senhora vai cuidar da gente, né? E o que ela faz? Ela quer devorá-los, ok? Então, nós estamos falando aqui do mesmo pecado. O pecado da gula, ou seja, o desenfreio. Aqui, Branca de Neve. Considere Branca de Neve como o canto mais extremo à vaidade. A história ilustra graficamente o que acontece quando as preocupações com a aparência interferem em assuntos mais importantes. Aqui vemos na Branca de Neve a mesma questão. Aqui o pecado, qual é o pecado? O pecado é aquilo que produz o problema, tá certo? É o que desestrutura o herói e produz produz quem? E produz o vilão, ok? O antagonista, a sombra. Aqui no caso da Branca de Neve, nós vemos que a rainha má, a bruxa, a madrasta, é o quê? Extremamente vaidosa, a ponto de querer matá-la. Agora, Branca de Neve não era vaidosa? Era vaidosa, Branca de Neve. Tanto que duas das três vezes que a bruxa tentou ela, tentou com o quê? Com a vaidade. O pente e assim, o pente e o corpete, ok? Então, nós estamos falando de uma vaidade da Branca de Neve, mas de uma vaidade extrema e desestruturante do arquétipo materno, do arquétipo da proteção, ok? Então, todo conto de fadas de importância é singular porque se centra em uma fraqueza específica, uma inclinação doentia do ego, ok? Aqui nós vemos uma inclinação, nesses dois exemplos anteriores, nós vimos uma vaidade desenfrenada, ok? Uma vaidade doentia e uma gula doentia, tá certo? Assim que passamos do Era uma Vez, descobrimos que os contos de fadas tratam da vaidade, da gula, da inveja, da cobiça, da mentira, da preguiça, ok? Dos 7 pecados capitais da infância. E embora algum conto de fadas possa abordar mais de um pecado, sempre se centra em um. Okay? Sempre um é o mais importante na narrativa. Por exemplo, eu já falei para vocês de Hansel e Gretel, ou João e Maria, que é a gula. Agora pensemos no Pinóquio, por exemplo, de Collodi, que é um conto de fada já autoral, né? Mas também muito simbólico. Pensemos, qual é o pecado principal? É a mentira ou é a preguiça, a ociosidade? O que vocês acham? Mentira. Mentira. Mentira, não é. É a Mentira. preguiça, não é a mentira. Ele mente porque ele não quer trabalhar, ele não quer fazer nada.
E a transformação dele vem quando ele aceita que ele tem que ajudar o Gepeto. Entendi. Então, é porque a gente sempre se centra na mentira porque chama muita atenção que o nariz dele cresça. Mas o que sempre leva ele para, o que levou ele para fora do lugar seguro dele, o que levou ele para a jornada do herói dele, é exatamente o problema dele de ociosidade, que ele não quer trabalhar, que ele não quer ajudar, ok? E se mete em um montão de problema por causa disso, ok? Alguém mais quer fazer alguma observação? Aqui na Espanha existe uma, aqui na Espanha, aqui está na Espanha, mas eles se movem em muitos países ibero-americanos. Está a Associação Ibero-Americana de Contoterapia, aqui eu coloquei aqui para vocês, e eles centram o estudo dos contos deles em diversos pecados, ou seja, quando eles dão os cursos deles, fazem até eu fui em algum congresso que eles tinham e tudo isso, né? Não, a minha linha de trabalho é diferente da deles, mas inclusive quando eles dão as formações, os cursos deles, eles cada dia se centram em um tema. Por exemplo, eles fazem o estudo dos contos que tratam de limites e aceitação, inveja, relações com pais, incesto, separação, abandono, amizade, o poder do mais pequeno, o medo, a morte e a individuação. Ok? Então, o fundamento pecaminoso dos contos de fadas explica por que as crianças, porque devia estar separadas, junto, explica por que as crianças reagem a eles com grande fervor emocional e por que também deveria estar junto. Alguns contos de fadas se tornam os favoritos, tá certo? O significado mais profundo dos chamados pecados capitais é que eles despertam o que talvez seja o medo mais aterrorizante da infância, que é o quê? O abandono. A criança tem medo de ser abandonada, ok? E aqui, Kashidan, ele conta uma história de uma amiga dele chamada Ginny, e ele fala que uma vez eles saíram para passear, os dois casais, ele e a mulher, e a Ginny com o marido dela, eles saíram para passear numa festa, né? Uma festa assim como uma quermesse, uma coisa assim, e eles se perderam da Ginny, a Ginny desapareceu. E começaram a buscar a Gini e encontraram a Gini no posto de segurança dos seguratas, né? Chorando como se fosse uma criança. A criança, quando se perde, o que faz? Faz aquele choro de apego, aquele choro para ver se alguém me encontra, ok? E ela estava ali chorando desesperadamente, porque tinha se perdido dos amigos. Mas o que havia por trás disso? O que acontece? Acontece que a Ginny, esse momento em que ela já era adulta e ela poderia ter saído e buscar os amigos por ela mesma, não é que ela estava numa grande cidade, ela estava numa festa que podia estar buscando os amigos, na verdade, esse momento trouxe a ela uma outra situação que estava escondida na psique, no inconsciente, porque ela tinha sido abandonada pela mãe quando criança, a mãe levou ela para um orfanato quando era criança. Ainda que depois a mãe foi buscá-la e a recuperou e ela tratou essa situação, esse abandono ficou aí escondido. E quando surgiu essa situação, o que aconteceu? Acendeu essa dor outra vez, despertou essa dor, ok? Me lembro quando eu estive no Brasil que a minha filha, quando eu fui viajar e eu fiquei 5 dias longe dela, ela era pequena, quando eu voltei, eu falava com ela todos os dias por videochamada. E tudo bem, ela estava bem. Quando eu cheguei em casa, que ela me viu, ela liberou toda a energia que ela estava guardando por sentir-se abandonada. E chorou, e me bateu, e ficou tão nervosa. Era uma criança de um ano e meio, pensemos nisso. Eu estive quase 1 hora sentada no chão com ela, e ela chorando.
ok? Então, a questão de sentir-se abandonada é muito complicada. E quando nós utilizamos os contos com as crianças, onde existe o abandono, e a criança pode experimentar isso de uma forma segura, ela também exercita isso, ok? É como se o conto fosse o cenário no qual a criança pode exercitar as suas emoções, ok? Nós vamos falar disso mais adiante. Então, aqui, a questão do abandono, né? Os pais... Dini, Sim, é uma diga. coisa que me veio, assim, acho que uma das grandes traumas, assim, é quando acontece, quando, né, diante dessas situações sofridas, assim, tem a desmentida, assim, não, tu não foi abusada, não, tu não foi abandonada, não, eu acho que, assim, isso machuca mais, né? Quando o adulto não confirma aquilo que realmente aconteceu internamente. E o conto, como ele é uma forma de confirmar que isso realmente dói, isso realmente é pecado, isso realmente é coisa de bruxa, né? Assim, eu acho que nesse lado também, assim, libera, né? Dá essa confirmação da dor, né? Sim, exatamente, exatamente. E aqui vem algo que tem muito a ver com o que você está comentando, Lana. Que aqui, ó, os pais muitas vezes, inconscientemente, eles dizem para as crianças, quem nunca disse para a criança, né? A gente quer que a criança vá embora, ela não vem com a gente, e a gente diz, ah, eu vou embora, eu vou te deixar aí. Não é verdade? Ou seja, e a criança fica com esse medo de ser abandonada. Ou se eu fazer alguma coisa, meu pai vai me abandonar, ou se eu me comportar mal, a minha mãe vai deixar de me querer e vai me entregar vai me entregar, vai me abandonar por aí, não é Vai me verdade? entregar para o homem do saco. Vai me entregar para o homem de saco, vai chamar a polícia, vai, né? Vai fazer igual com o cachorrinho sarnento. Eu me lembro quando eu era pequena os cachorrinhos de vez em quando desapareciam de casa porque pegavam a sarna. Então meu pai pegava e ia abandonar eles por aí. Né? Em vez de tratar as criaturas, não, abandonar os cachorrinhos, né? Então, a criança vê tudo isso e pensa, ah, então, se eu ficar doente ou se eu vão me abandonar, vamos fazer igual que fazem com o cachorrinho? Ou se eu cometer algum erro, vai. E muitas vezes a questão da mentira é exatamente para evitar afrontar o abandono, o medo de ser abandonado. Eu prefiro mentir e não quero reconhecer que eu fiz isso, porque eu tenho medo de que me castigam ou que me abandonem, ok? E aqui traz essa questão que você trouxe, Lana. Portanto, o fato dos pais lerem contos de fadas para as crianças tranquiliza as crianças. A presença dos pais não apenas ajuda a criança a lidar com as passagens assustadoras, mas também transmite a ideia de que pensamentos e impulsos desagradáveis não são rejeitados. Ou seja, se eu trato com os meus filhos os contos onde o pai abandona a criança, eu posso falar sobre esse abandono com eles, posso dizer, olha, o que esse pai fez, na verdade, não esteve bem, né? Isso vai dar Está uma certo, segurança para a né? criança. Como? Não está certo. Exatamente. Você explica para a criança que aquilo faz mal, que aquilo não está certo. E ela vai entender que você está ajudando ela a entender que aquilo é errado. Exatamente. Então, dá essa oportunidade onde a gente possa ver esses pecados acontecerem, e são pecados que as crianças, elas pensam nela, por exemplo, a inveja, também dá espaço para ela experimentar isso num lugar seguro, é incrível, é incrível. Por exemplo, quando eu conto a Carlota não quer falar, né? Quando eu conto a Carlota não quer falar, eu sempre pergunto, a primeira situação que a Carlota vive é quando ela briga com a criança no parque. Aí eu pergunto para as crianças, né? O que vocês fariam? Vocês perdoariam a criança? Vocês perdoariam o menino ou vocês bateriam o menino? Porque eu, talvez, olha, eu não sei, mas eu acho que a Carlota vai bater no menino. Aí as crianças dizem: não, não, bater não está bem. Elas declaram isso, mas eu digo que, que o pensamento de bater é algo que acontece. Não, eu não digo que está bem bater, eu digo que nós podemos pensar nisso. É uma necessidade da criança se vingar.
mas ela não faz porque ela tem medo. Exatamente. Então, nós tratarmos isso é importante. E tratar disso no conto isso, produz muita estrutura psicológica, ajuda muito, ok? Ajuda muito a criança. Então, Porque é vai, importante. vai explicar o certo e o errado para ela. Uhum, exatamente, ok? Então, agora, é importante que os contos não são para ser explicados. Podemos conversar sobre eles, podemos perguntar, provocar, ok? Isso. Então, eu me lembro que uma vez o meu filho, ele me comentou que ele tinha pensamentos suicidas. E quando ele me comentou, eu não me assustei, não disse, ai, como tu podes pensar nisso? Ai, que absurdo. Eu falei assim, ai, filho, esses pensamentos são normais. Quem nunca teve um pensamento suicida? Que atire a primeira pedra. Todos, em algum momento, tivemos algum. Não é que eu quero me suicidar, mas a gente tem algum pensamento. Ai, se eu morresse. Ai, se eu me jogasse daqui, no momento de dor, de tristeza. A gente pensa nisso. E eu comentei com ele. Eu falei, filho, eu também já pensei nisso. Agora, é lógico que eu nunca faria. Não, não, não. Eu amo a minha vida, mas saber que a mãe também já pensou nisso, que ele tem a liberdade para conversar sobre isso, é importante. Isso traz o quê? Traz segurança para uma situação desestruturante e uma situação de muita dor emocional. Ok? Certo. Vai, seguimos. Isso não quer dizer que seja necessário, aqui vamos dizer, explicar os contos de fadas. Aqui, no entanto, e ele diz, no entanto, o conhecimento do pecado característico de uma história pode ajudar a responder de forma mais significativa as perguntas que surgem da curiosidade infantil. Quando, em vez de uma explicação, essa informação é transmitida no decorrer de uma exploração divertida, intensifica-se o trabalho psicológico que um conto de fadas realiza. Resolver os conflitos internos entre as forças positivas e negativas. Esse é o objetivo dos contos de fadas: resolver os conflitos internos entre as forças positivas e negativas que operam em nós. E isso em nós, crianças e adultos, ok? Bem, agora que eu vou dar algumas aportações da minha parte, ok? Aqui, a interpretação do conto. A interpretação do conto, como eu sempre explico para vocês, ela pode ser uma interpretação interpessoal, se é fora de mim, ou intrapessoal, dentro de mim. Ou seja, a intrapessoal é essa perspectiva do eu, ok? Eu comigo mesmo. E a interpessoal é eu com o outro e eu com o mundo. É o macromundo no qual eu estou inserida, é a interpessoal, e o micromundo no qual eu vivo, meu mundo interno, é a perspectiva do eu, ok? A intrapessoal é a que nós vamos estudar hoje aqui, é o que vamos tratar, ok? Dentro de mim habitam todos os personagens. Eu sou o palco onde o drama se Acontece. desenvolve, acontece. Exatamente, eu sou esse palco. Por isso que há a perspectiva do eu, tá certo? E também você pode ser todos os personagens que tem no conto. Uma hora você é um, uma hora você é outro, e assim vai. Exatamente. E partes de mim são um e outro também. Isso. Não é que eu inteiramente sou a Chapeuzinho Vermelho. Uma parte de mim é esse arquetipo da inocência, esse E, arquétipo da inocência. e a outra parte é o lobo. Exatamente. Que tenta me desestruturar, desestruturar essa inocência, esse meu lado inocente. Ok? Certo. Então, os personagens são imagens arquetípicas que revelam modelos de conduta ou potencialidades que devem ser desenvolvidas ou condutas que devem morrer. E aqui a morte é importante. A morte é transformação. Isso. A morte nos contos de fadas não é que eu matei a sombra, nunca mais vai me incomodar, não. Aqui é um símbolo de transformação, ok? Igual terapeuticamente você fala morte. É transformar alguma coisa que não está bem. Exatamente.
ou ser analisada. Eu tenho que trazer isso para analisar essa sombra ou essa situação e melhoradas para que eu siga crescendo no meu processo de individuação. Então, protagonista herói e antagonista sombra, ok? Protagonista herói, antagonista é a sombra. E ambos fazem parte de mim, tá certo? E andam em paralelo. Hum? Andam em paralelo. E andam em paralelo, porque é a sombra que me tira do meu lugar seguro e me faz crescer e me transformar. Por isso que a sombra também é importante, porque a sombra me ajuda a crescer, E ok? mesmo se você pensar, a sombra não é só negativa, ela tem Não, um lado positivo também. sim, 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 exatamente. Nem toda a sombra é algo que eu não vejo, é algo que está, é algo que Eu não utilizo. eu estou olhando para a luz e a sombra se projeta atrás de mim, ok? Eu preparei um estudo sobre a sombra para o pessoal ai, do Tolkien Talk, que ele é o pessoal do Tolkien, que fazem vídeos do Tolkien, são incríveis, né? E eu preparei para eles um artigo sobre a sombra no livro Fantastic, que eu sempre estou recomendando para vocês, e onde se vê perfeitamente o que é essa sombra. É muito, muito legal. Então, a sombra é algo que está projetada de mim, ok? Qual é E o livro? quanto menos eu a observo, mais escura ela é. Por quê? Porque eu Mas eu não a não vejo, vejo. mas eu não. Exatamente. Eu posso olhar para trás. Então, para eu poder vencer a sombra, significa que eu tenho que observá-la. Significa que eu tenho que me enfrentar a ela. Tenho Eu que tenho que me conhecê-la. alinhar a ela, Tenho né? que me alinhar. Exatamente. É como o sol que vem de cima, né? O que eu E me faço? Que eu me alinho com a sombra. me diz qual é o nome do livro que você falou agora? Fantastis. Fantastis. Com P-H. Com Tá, P-H. Fantastis. tá. É de George MacDonald. Muito interessante. Muito, nossa, eu fiz todo um artigo mostrando que muito antes que, que Jung, que, como se chama, que, que todos os autores que falam dos contos de fadas de forma simbólica, George MacDonald, muito antes, ele já trouxe a jornada do herói completamente dentro de Fantastis e trouxe o conceito de sombra de uma forma muito clara. E, e não inconsciente, porque o que acontece é que muitas vezes nos contos nós vemos os autores projetando esses arquétipos de forma inconsciente. E George MacDonald não fez isso de forma inconsciente, ele fez de forma consciente. Ele estava mostrando para o leitor toda a jornada do herói e o arquétipo da sombra. Ele usou o racional para explicar. É isso? E ele mostra isso no livro para o leitor. Agora, claro que isso passa desapercebido, ou despercebido em português, para um leitor leigo em muitas questões que nós estudamos. Agora, pessoas como nós que estudamos isso, nós percebemos. Tanto que o pessoal do Tolkien tal, que me convidou para preparar esse artigo, porque eu fiz um comentário no vídeo, aí eles me comentaram assim: você é a primeira pessoa que faz que traz essa questão, a questão da sombra que aparece no livro. Então vamos lá. Aqui, Mirantes da Mente, ok? Os contos de fadas resolvem os conflitos, oferecendo às crianças um cenário no qual podem representar as lutas internas. Quando ouvem um conto de fadas, as crianças projetam inconscientemente, as crianças e os adultos, tá certo? Inconscientemente partes de si mesmas nos diferentes personagens da história, utilizando-os como receptáculos psicológicos para os elementos que competem dentro delas. E aqui eu sempre vou trazer esse exemplo dessa menina que me dizia: não fui eu, foi o lobo mau. Que quando ela fazia algo que estava mal, o que ela dizia: não fui eu, foi o lobo mau.
Por quê? Porque ela necessitava depositar nele toda a energia negativa que ela estava gerando e que ela não entendia, ok? E estamos falando de uma menina de 2 anos e meio, tá certo? Que não tem condições de entender isso. Mas ela precisava projetar essa energia negativa de alguma forma. E ela escolheu o lobo mau como receptáculo dessa energia, tá? Então, essa projeção nós também chamamos de vivência vicária dos contos, que é um dos temas que Bruno Bettenley trata aqui no livro Psicanálise dos Contos de Fadas, tá certo? Então, essa projeção nós podemos chamar também de vivência vicária dos contos, que é eu me coloco no papel dos personagens para viver vicariamente o que eles vivenciam, as suas dores, as suas situações. Eu projeto neles partes de mim, também para poder entender o que o conto está me dizendo, ok? Certo. Aqui. Agora vamos entrar no tema das bruxas, a bruxa. Um ator importante nessas dramas é a bruxa, seja uma rainha de coração sombrio, uma feiticeira perversa ou uma madrasta vingativa. Ela é facilmente identificada porque representa uma ameaça mortal para o herói ou para a heroína. Aqui eu não estou de acordo com com Sheldon Castida. Muitas bruxas que são bruxas, elas não, elas são más, mas elas não têm a intenção de matar, ok? Então Não é o objetivo dela, não é o diz? objetivo delas. Nós vamos ver Entendi. algumas bruxas que são bruxas e que não têm como objetivo matar. Agora, Sheldon Castida, ele defende que uma bruxa, ela tem o objetivo de matar. A bruxa em Sempre é Hansel, bruxa. sim. Sempre é A, bruxa, né? sempre é bruxa. Mas, não. A ver, nós vamos entender o que é a bruxa. E nós vamos entender que a bruxa, às vezes, não é uma bruxa. A bruxa em Hansel e Gretel não se contenta apenas em repreender a Hansel por mordiscar a sua casa. Ela também pretende o quê? Comê-lo. Comendo. A rainha malvada da Branca de Neve, ela não descansará até que Branca de Neve morra. Nesses dois casos, vemos uma bruxa que quer o quê? Que ela quer matar por todos os meios o protagonista. Vale? Então, nós temos uma sombra que é muito prejudicial. Nós vamos entender isso Negativa, daqui a né? pouquinho. Muito negativa. Tá. Aqui. Bruxa, fadas, mães, madrastas e bruxas. A bruxa não é uma pessoa, porque uma vez eu coloquei esse tema lá no meu Instagram, que a bruxa deve morrer, aí uma pessoa comentou, eu sou bruxa e eu não gosto do seu comentário, porque não me parece bom que fomentar esse tipo como hoje em dia, né? Tudo é politicamente correto. Então a gente já não pode mais utilizar não pode dizer nada simbolicamente que já E que vira bullying. exato, que virou bullying, né? Então É. aí eu expliquei para ela, falei assim, olha, eu não vou deixar de utilizar respeito. Agora você deve buscar se informar sobre o que eu estou tratando. E expliquei para ela, com toda a educação, que eu estava tratando, ok? Então, como veremos, nem todas as bruxas são realmente bruxas. Algumas serão madrastas, são madrastas más, outras uma mãe ou uma sogra. Também pode ser uma fada velha e rancorosa, não só as bruxas, uma fada velha e rancorosa, inclusive uma criada má, ok? Porém, o que a caracteriza como bruxa é uma conduta maléfica. Vejamos alguns exemplos. Sol, Lua e Thalia, de Basile, nós temos uma fada e uma sogra. Ah, não. No Sol, Lua e Thalia não tem a fada, tem só a sogra, que são as bruxas. Não, a ver, aqui tem uma informação equivocada. Aqui não é no conto de Basile, aqui é no conto de Perrault. No conto de Perrault, a bruxa é uma fada e também uma sogra má. Na Branca de Neve, nós temos a madrasta. Na Cinderela, nós temos quem? Madrasta. Na Pastora de Ocas, nós temos uma criada. João e Maria, nós temos uma bruxa. Na verdade, pelo que eu tenho estudado, é,
nos contos, a bruxa, como representação imagética do arquétipo da sombra, é uma corrupção ou descaracterização do arquétipo da proteção maternal. Se nós observamos, sempre alguém que deveria, por algum motivo, proteger o arquétipo da mãe e que acaba se transformando em alguém que quer Má. prejudicar. Ok? A bruxa sempre é má? A bruxa sempre é má? A bruxa que nós estamos tratando aqui sempre é má. Tá. É isso Ok? que eu queria saber. Agora, não estou dizendo que todas as bruxas são más. Estou dizendo que a bruxa que E nós essa estamos, aqui é má. esse arquétipo da bruxa, ela é má. O arquétipo, ok? Certo. Ele é má. Agora, inclusive aquelas que são más, às vezes atuam de forma protetora e ajudam, ok? Nós vamos ver isso mais adiante em uma outra aula. Tá bom. Então, nós vemos aqui que acaba sendo uma corrupção do arquétipo materno, ok? Nós vemos aqui a bruxa e a mãe, que vão contrapostas. Uma protege. Uma A outra, protege e está em equilíbrio, e a outra está em desequilíbrio, tá certo? certo. Então, aqui, no interior da bruxa, as belas adormecidas. E aqui nós vamos entrar nesse tema que é tão interessante. Após subir e entrar, olha só, após subir e entrar, é que está falando que o rei chegou e encontrou um castelo abandonado. Após subir e entrar, ficou pasmado ao não encontrar viva alma. E por fim chegou à câmara onde jazia Thalia. Tá. Aqui estamos falando do conto de Jean-Baptiste Basile, que vocês deveriam ter lido. Mas como Eu ela li. não, que bom. Mas como ela não voltava a si, por mais que fizesse e gritasse, e ao mesmo tempo, tendo ficado excitado por aquela beleza, carregou-a para o leito e colheu dela os frutos do amor. E deixando-a estendida, voltou ao seu reino, onde por um longo tempo não se recordou daquele assunto. O incesto, uma violação, é a bela adormecida da nossa infância essa? O que aconteceu com o doce beijo nos lábios, com o despertar do encantamento, com a festa de casamento? Essa, essa versão, quando vocês leram essa versão, o que vocês sentiram? Vamos lá. Bom, eu achei muito estranho. Diferente daquilo que eu estava acostumada a ler. Eu achei um pouco. Eu senti repúdio quando eu li, sabe? Porque Eu reli. Eu lia, aí pensei assim, não, tá errado, vou ler de novo. Aí voltei, eu falei, mas não é que era isso mesmo? Bem isso mesmo, né? É. É muito estranho. Muito É estranho. a versão que a gente conhece, que está mais acostumada a ouvir, né, bem diferente dessa, né? Sim. É uma versão que, para quem lê a primeira vez, ela produz assim, como pode isso? Isso que eu nunca vou ler para uma criança. E continuo dizendo, nunca vou ler isso para uma criança. Não foi feito, né? Não foi pensado. Para aqui nós vemos claramente que não foi pensado para um público infantil. Ou seja, jamais vou ler isso para uma criança. Né? Agora, é interessante que o conto conte não significa que esteja de acordo com aquilo que está contando, porque se fosse assim, a gente não permitiria a Bíblia para as crianças, né? Porque se nós É. observamos na Bíblia, Davi se tem um montão de mulher, e se nós pensamos em Salomão mesmo, né? Nós E vemos tem aí, muita maldade na Bíblia também. exatamente, mas nós estamos falando de um livro simbólico em que muitas vezes se conta uma história que não tem um julgamento sobre isso. Simplesmente está contando alguma coisa. Aqui a situação é a mesma, mas vamos continuar isso aqui porque isso aqui tem que olhar de mais de perto. Por que isso? Né? O que está dizendo? Dentro de mim, se eu analiso racionalmente, eu digo, nossa, isso daqui é horroroso.
Como, onde está o beijo do amor? Como é que ele entrou ali? Olha só, por baixo que ele tinha escrito assim, ó, como é e colheu, olha só, carregou, se excitou por aquela beleza, carregou-a para um leito e colheu dela os frutos do amor. Ou Você comeu a seja, pipoca toda, Cacá? Você comeu tudo? e colheu dela os frutos do amor. Ou seja, isso aqui não entra de nenhuma forma, principalmente hoje em dia, né? Que, meu Deus do céu, vamos tomar cuidado com isso aqui, né? Então, seguimos. Vamos lá, vamos ver mais de perto. A história da donzela adormecida, encantada, inicialmente registrada pelo contador de histórias napolitano Giambattista Basile, em 1634, é uma das versões mais antigas escritas da saga das Belas Adormecidas. Intitulado Sol, Lua e Thalia, o conto contém todos os ingredientes dos contos, com uma donzela adormecida como protagonista, uma princesa encantada que passa por uma temporada aparentemente morta, um longo confinamento na torre de um castelo e a liberação por um belo príncipe, que nesse caso foi um rei. E, à maneira dos contos de fadas clássicos, a história termina com a morte da bruxa, uma mulher diabólica neste caso, né? Então, nós vemos aqui. Agora, vamos aqui, vamos ver a história. Sol, Lua e Thalia. Vamos ver. Um grande homem, o rei, tem uma filha. Aqui não aparece a mãe, tá certo? Tem uma filha e essa filha se chama Thalia. Thalia vem de talos, de talo, ok? E significa florescer, significa viçosa, ok? Aqui vemos como uma flor, uma planta, ok? Recebe uma, se recebe uma profecia sobre o perigo de uma farpa. Aqui nós não vemos nenhuma fada dando profecia ou encantamento. Nós vemos aqui uns homens sábios, que são nesse caso, na época, pois eram vistos como adivinhos ou estudavam as estrelas, ok? Então, eles lançam uma profecia dizendo que vem no futuro dela um perigo com uma farpa, de um tipo de madeira. Então, a partir daqui existe uma proibição, que é a proibição de tocar qualquer fuso, ok? Que é o que utilizavam as hilandeiras, as mulheres sábias da época, ou seja, nada de hilar para o seu futuro, ok? Quando aí a jovem cresce e o que acontece sempre com as proibições? São rompidas. Nos contos, toda a proibição é dizer não toque, que ela vai buscar tocar. Entendeu? O quê? Ela não sabia o que era e viu um fuso de uma mulher essa mulher não tinha escutado as ordens de esconder todos os fusos, e ela foi ver o que é isso. Chamou mais atenção dela. Se ela soubesse o que ela tinha feito, não vou me aproximar, mas como ela não sabia, ela se aproximou. Acusou a curiosidade, né? Exatamente. Então, quando a jovem toca o fuso e a farpa entra no dedo, ela cai morta. Morta, né? Um sono profundo. O pai a leva em uma casa de campo e a deixa ali, abandona. Quer se esquecer da dor da perda da filha. Abandona uma parte, olha só, uma parte abandonando outra parte. Né? Se nós pensamos dentro da perspectiva do eu, ok? O regente abandona uma parte importante dele no inconsciente, ok? Esconde. Os anos passam e o rei entra na casa. Um rei lá que andava por aí, caçando e fazendo coisas que os reis fazem por aí, né? E encontra a casa e entra na casa e vê a mulher lá e que pensa assim, sozinha, abandonada, bela, vamos lá. Vou aproveitar, né? Vou aproveitar, né? Ninguém me disse que não. Os anos passam, o rei vai embora e deixa lá. Depois de 9 meses, o que acontece? Nascem as crianças. Ela está ainda dormida, ok? Ela não acorda. Ela engravida. E o que acontece aí sim aparecem as fadas. Porque nesse momento, quando ela engravida, o que vem? Vem a proteção materna. Ok? Ah, entendi. Vem o quê? Vem as fadas. A proteção materna. Desperta o quê?
desperta o arquétipo da mãe, já na maternidade. Então, vem as fadas fazer o quê? Cuidar dela e nascem as crianças e ela continua dormindo. E quem cuida? As fadas, ok? Mas uma parte dela está dormida. Ela está dormida. Aí o que acontece? Uma das crianças está ali, tipo, quer chupar, quer tomar o peito e confunde o dedo com o peito e chupa a farpa e sai e ela acorda. Quem nós lembramos aqui também? Nós lembramos aqui da Branca de Neve, que acontece algo parecido, ok? Então, nascem as duas crianças e quando ela acorda, com a criança que chupa o dedo, Ela ela dá o chama peito. uma de sol e a outra do quê? De lua. Nós estamos aqui falando de De noite. complementos, de polaridades que se complementam. Complementa. Os Dia os e noite. frutos, exatamente, nasce o dia e a noite, polaridades que se complementam. O rei regressa, o rei que está casado, né? Não está solteirinho, está casado, volta e encontra ela aí e se apaixona pelas crianças e vê que ela é uma pessoa muito agradável né? E quando regressa para o castelo, não leva ela e está sempre falando dessas crianças e fala assim, não se preocupa para quem fala. E a mulher dele começa a ter inveja, né? E fala assim, que a mulher dele manda buscar as crianças em nome do rei, não a Thalia, manda só buscar as crianças e diz, eu vou fazer uma sopa com elas e vou dar para ele comer. E manda fazer uma sopa. O cozinheiro tem pena das crianças e faz o quê? E dá outra coisa. Esconde as crianças. E depois diz, não é suficiente. Eu vou ter que me livrar dessa Thalia. E manda buscar a Thalia. E prepara para matar a Thalia, até que ela vai tirando a roupa e vai gritando, socorro, e tal. E desperta quem? Que a desperta o regente, desperta o rei, que vem, e nesse momento a salva da rainha, e quem entra para o caldeiro é a rainha. Rainha. A rainha. E então, finalmente, quando a rainha morre a rainha morre, Thalia se transforma em quem? Na rainha. Na rainha. Já não parece tão mal, né? Eu conto agora dentro. Vamos olhar mais de perto? Vamos olhar mais. Vamos Ela olhar tomou mais. posse. Nós vamos mais para perto. Vamos mais para perto. Vale. Então, a Bela Adormecida de Charles Perrault. Agora nós vamos para a Bela Adormecida no Bosque, de Charles Perrault. Vamos sair de Basile. Vamos deixar um pouquinho lá o incesto, o que ele fez lá com a menina. Vamos para uma versão mais light. Ok? A Bela Adormecida, de Charles Perrault, tem semelhanças notáveis com o conto de Basile, exceto pelo fato de que o príncipe é solteiro e suficientemente considerado para se casar com a princesa antes de deixá-la grávida. No entanto, o príncipe não é livre. Em vez de uma esposa ciumenta, ele tem uma mãe muito possessiva. Perrault, cujos contos foram recebidos com entusiasmo pelos membros da corte de Luís XIV, muito importante esta época, e este rei, eliminou os ingredientes mais controversos dos contos de Basile, para evitar, sem dúvida, uma comoção em Versalhes. Ok? E aqui vamos ver. A Bela Adormecida no Bosque, esse vocês não leram, ok? Porque eu não encontrei uma versão em português para vocês. Mas eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Rei e rainha têm uma filha muito esperada. Convidam... Você colocou sim. Não, o que eu coloquei foi a de... Está escrito aqui, a Bela Colocou os Adormecida no dois. Bosque. Não. Colocou Eu dois. dois. Está aqui, ó. A Bela Adormecida do Bosque é a Rosamunda, Rosamundo é a terceira versão, que é a versão dos Greens. Essa que vocês leram é a versão dos Greens. Tá. Tá? Então, convidam 7 fadas, 7, número do quê? Da perfeição. Convidam 7 fadas para o batismo, que são honradas com talheres de ouro. Mas aparece quem? Uma 8ª fada, não estava sendo esperada, pobre. E ficou com tanta raiva, que era a fada mais velha, que se sentiu ofendida, porque embora oferecesse um lugar para ela, não tinha os talheres de ouro para ela.
Então ficou com tanta raiva que ela lançou uma maldição sobre a menina. Nesse caso, aqui não aparece nome, ok? Não é dado nome. No primeiro foi dado o nome de Thalia, nesse aqui não foi dado nome. No lança uma maldição sobre a menina, dizendo que ela vai morrer tocando com uma farpa de um confuso, ok? Mas então, uma das fadas que não havia lançado ainda, que não havia dado o seu presente para a criança, porque as fadas foram convidadas para dar presentes para a criança, ou seja, presentes eram como bem abençoar a criança, ela conseguiu modificar o feitiço da fada, da fada má, ok? Ela Certo. modificou, ela não podia cancelar o feitiço, mas ela podia modificar. Então, ela disse que a menina já não morreria, que ela dormiria durante 100 anos e que seria acordada por um príncipe, ok? Depois de 15 ou 16 anos, a profecia se cumpre, e também aqui existe também aqui uma proibição, que obviamente ela salta, né, a princesa salta a proibição, e a profecia se cumpre, ela toca uma farpa e dorme, e se congela, e o que acontece? As fadas propõem para o rei e para a rainha assim, olha, ela vai dormir durante 100 anos? Imagina quando ela acordar daqui a 100 anos. Se ela acordar, não vai ter mais ninguém para ajudá-la. Dorme Então, todo mundo. vamos dormir todo mundo. Ah, dormi todo mundo. Então, a fada foi tocando todo mundo. Os únicos que a fada não tocou foram o rei e a rainha, porque o rei e a rainha tinham que continuar onde? Regendo, ok? Nós necessitamos de alguém que não durma, que esteja regendo. E então o rei e a rainha não dormiram e continuaram regendo o reino, passaram 100 anos. Depois apareceu o filho do rei atual, que Perrault deixa bem claro que não fazia parte da mesma família, ok? Para não produzir nenhum excesso, nenhum problema aí. E a princesa acorda, esse príncipe chega, entra no castelo, a vê e dá um beijinho nela, tá? Ah, não, perdão, dá um beijinho nela, não. Nesse caso, passou os 100 anos. Quando ele chega, tudo se abre para ele entrar. Ele chega ali, ninguém pode entrar, mas ele sim, porque ele era o príncipe esperado. Ele era essa energia masculina que estava sendo esperado para despertar algo. Então, quando ele chega e se apresenta, tudo se abre para ele, e quando ele se coloca diante dela, ela acorda, sem beijo, ok? Que nada de beijo, não, 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 não. Ninguém beija ninguém que estava dormindo, nem aqui, tá certo? Eles se casam e têm 2 filhos, Aurora e Sol. Depois de 2 anos, falece o rei, o pai dele, e o príncipe deve assumir o quê? A regência. Mas ele leva a esposa para lá com as crianças e a mãe dele, que é muito possessiva, e além disso, ela vem de uma família de ogros, ok? Ela não pode ver uma criança, que ela tem vontade de comer, literalmente. Ela é canibal. E o que acontece? O rei, que é o filho, tem que ir para uma guerra contra um outro reino, e o rei não deixa a mulher como rainha regente. Deixa quem? A A mãe. mãe. Um problema. Deixa quem? A mãe como rainha regente. Então a mãe manda primeiro matar as crianças, como no outro, cozinhar as crianças para ela comer. Outra vez, alguém protege as crianças, que é o cozinheiro, e depois a mãe tenta matar quem? A esposa. Nesse momento, quando está tudo preparado para matá-la, quem chega? Chega o príncipe, chega o príncipe dela, que agora é o rei. E a mulher fica com tanta raiva, porque não conseguiu se livrar da nora, e percebe que as crianças não tinham morrido, que ela se joga de cabeça na panela quente e morre, Nossa, essa eu não li, não. Essa ok? versão não tinha lá no, Não, Mas no é essa bem, versão tinha. documento lá do Google. mas é bem semelhante, né, com essa que você passou para nós.
Simbolicamente, ela é muito semelhante, simbolicamente. Nós vamos ver isso aqui. E nós temos a terceira versão, que é a versão da Bela Adormecida, a Rosamond, a versão dos irmãos Greens, que é a versão que vocês leram. Na Bela Adormecida dos irmãos Greens, o conto mais conhecido pela maioria dos leitores, a bruxa é poupada do destino de suas predecessoras, pelo simples motivo de que não existe. Aqui, Sheldon Cashdan diz que não existe bruxa, ok? Que porque não e não existe a morte da bruxa, tá certo? E é verdade, não existe a morte da bruxa, mas sim existe a bruxa. Por quê? Porque a mulher, a fada, no caso, a 13ª, se antes era a 8ª, aqui temos uma 13ª fada, ela quer matar, mas ela não consegue. E ela tem o espírito da bruxa, a maldade, ok? Então, nisso não estou de acordo com Sheldon Cashdan, tá certo? Então, Rosamund, veja que é muito mais curto. Rei e rainha querem muito uma filha, um sapo profetiza que terão uma filha, nasce uma menina, no batismo convidam 12 fadas e aparece uma 13ª. Vejam que temos o simbolismo do 7 e do 12. Eles são símbolos de plenitude, tanto o 7º como o 12. Tá? No 12 aqui nós temos um simbolismo muito 12 meses do ano. Não temos 13 meses, temos 12 meses. Temos, dentro da cultura ou do simbolismo judeu-cristã, nós temos as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, ok? O 12 é um símbolo de completude, tá certo? E aparece quem? Uma 13ª. Essa 13ª lança uma maldição que quando Rosamund cumpra 15 anos, ela vai tocar o dedo no fuso e ela vai morrer. É modificada. Outra vez, vemos uma modificação da maldição, ok? Dizendo que não vai morrer e que vai estar outra vez 100 anos dormindo. 15 anos, aqui nós temos também a proibição, que ela salta, obviamente, e quando chega aos 15 anos, ela viu um fuso, picou o dedo e caiu no sono profundo, e todo o castelo também. Aqui todo o castelo caiu automaticamente. No anterior, não todo o castelo entrou. Ela entrou no sono e as fadas fizeram com que eles dormissem. Aqui não. Quando ela dorme, todo o castelo dorme com ela. Quando passou 100 anos, apareceu um príncipe. O príncipe, nesse caso, beija a Rosamund, que acordou, e todos os demais acordam com ela. Eles se casam e foram felizes para sempre. Aqui não vemos nascimento de nenhuma criança. Termina com eles foram felizes para sempre. Tá? E aqui nós vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver aqui. Nessa imagem aqui, vocês observam as transições que acontecem. As transições também que são de acordo com a cultura, a adaptação cultural que apareceu nesses 3 contos, ok? Aqui, Itália, 1634, França, 1675 e Alemanha 1812. Aqui, vemos todos, aqui, ainda que no de Jean Baptista, não diz que ele era rei, mas também é como se fosse alguém nobre. Aqui nós temos a nobreza do herói, ok? Nasce uma menina, adivinhos, fadas e fadas. Os adivinhos aqui nós vemos um arquétipo de sábio, do sábio, ok? Aqui nós vemos uma maldição que todos têm, uma proibição que todos têm, o sono, morte, que todos têm. Aqui, o acordar como foi? O acordar, no caso, foi o rei com sexo e filhos. Acordar príncipe sem beijo e acordar príncipe com beijo. Aqui nós temos um amor muito mais romantizado no conto alemão, tá? Aqui, o rei já era casado, aqui o casamento aconteceu, teve filhos e ele se transformou rei. Aqui com o casamento termina a história, ok? E já não temos mais toda aquela história
que tem por trás. E aqui, a esposa quer matar a, a heroína e os frutos dela, a mãe quer matar a heroína e os frutos dela, e aqui não teve nenhum fruto. E aqui temos a morte da bruxa e a coroação da, da heroína, morte da bruxa e o quê? Coroação da Coroação heroína. também. Ok? Esses dois aqui são muito mais simbólicos que esse aqui. Tá Ô, certo? Claudine, Sim, o arquétipo a fada representa o arquétipo da mãe? sim. Ah, sim. É o arquétipo da mãe, sim. É o arquétipo da proteção materna, ok? É o arquétipo da proteção materna. É uma Ok. figura, e é uma figura arquetípica, é uma representação arquetípica. Não é um Ok. arquétipo em si. Aqui, vamos ver aqui. Então, agora nós vamos analisar um pouquinho esses contos. E nós vamos deixar de lado o conto dos irmãos Greens, que tem uma simbologia completamente distinta, tá certo? E vamos nos centrar nos contos de Basile e de Perrault, que tem uma simbologia muito, muito, muito idêntica, muito parecida. Aqui nós temos. Esse daqui nós vamos deixar de lado, nós vamos nos centrar nesses dois aqui, ok? Aqui nós temos uma potencialidade feminina adormecida, ok? Que representa a Thalia, ou a princesa, é uma potencialidade feminina que está adormecida, é algo potencial que existe dentro de cada um de nós que se adormece, ok? E aqui é importante compreender que Thalia é o quê? É um talo, é um florescimento, algo que floresce, e algo que floresce, o que faz? Antes de florescer, tem o quê? Plantar, não é verdade? Tem o que plantar. E o que nós plantamos? Semente. E quando nós plantamos uma semente, a semente tem que morrer para renascer. Vejam esse símbolo como é interessante. Então, nós temos uma potencialidade feminina adormecida e nós temos uma potencialidade. E aqui nós temos um feminino adoecido. A reina. A rainha. Aqui está em castelhano, está a reina. Enquanto nós vemos a princesa como uma potencialidade feminina que está adormecida, tudo está certo. Não tem nenhum problema. Mas porque nós temos do outro lado, no outro extremo, um feminino adoecido. Está doentio esse feminino, é o feminino tanto simbolizado aqui, tanto pela mulher do rei, como pela sogra, como pela mãe do príncipe. E as duas são o quê? Regentes. As duas estão o quê? É, numa situação de poder, enquanto uma princesa não está numa situação de poder, verdade? Uma princesa é uma rainha em potência, não é verdade? Então, nós temos aqui um potencial que está se desenvolvendo, mas está adormecido. E ainda não entrou em conflito, em confronto com esse outro potencial feminino que está adoecido, porque ainda não se despertou, não acordou. O que acontece? Quando essa potencialidade é acordada pelo contato com o masculino e dá frutos, o que acontece? Então, como desperta essa potencialidade, que é uma potencialidade nova, revigorada? Porque isso simboliza Thalia, vigor. Essa potencialidade, porque aqui nós temos um esgotamento de um patamar, aqui, tá? Não é que essa maldade representa um esgotamento, é algo que já tem que ficar de lado, já cumpriu o propósito dele, ok? Mas nós temos outras potencialidades que estão adormecidas que necessitam ser despertadas. E são despertadas por quem? Por essa energia masculina, ok? Que é representada pelo rei ou pelo príncipe. Então, essa potencialidade é acordada pelo contato com o masculino. E o que dá? Dá frutos. Porque quando o masculino e o feminino estão bem casados, o que dá? Dá frutos na nossa vida. Quando existe equilíbrio na nossa vida, o que dá? Dá frutos. Mas existe algo em mim que ainda está querendo destruir os frutos que essa potencialidade que se despertou está dando. Ok?
E então, e é aqui onde essa potencialidade feminina frutífera, que é o início da renovação, entra em luta com o feminino adoecido que está em crise, ok? Então, esse daqui tem que morrer para que esse possa reinar, porque os dois não podem conviver, porque os dois têm potência, porque os dois são regentes, ok? Os dois têm muita força. Então, o feminino renovado reina ao lado do masculino. Quando esse aqui morre, o feminino adoecido morre, então o feminino renovado, ele reina ao lado do masculino, energias em equilíbrio, processo de individuação. Um pouco complicado isso? Não. Não, parece história junguiana, Ira, Tá tá? bom. Tá, vou ficar quietinho. Não, não, interessante. Só que para outras pessoas que não têm a base junguiana, isso pode ser um pouco mais difícil de entender, né? Mas aqui nós vemos aqui, vamos simplificar isso, tá? Vamos tirar a individuação, vamos tirar a energia masculina e feminina, vamos tirar tudo isso. Dentro de mim, às vezes, desperta uma potencialidade, eu sinto que eu quero fazer algo, e sinto que eu tenho que dar fruto. E isso se desperta, mas existe algo que está no poder, que tem mais força, está no poder, e que diz, não, Claudine, não pode fazer isso, tu não eres capaz. Tu não pode. Esses frutos eles não são bons, eles não vão ser bons para ti. Então entra em luta entre algo que eu sinto que eu tenho que fazer e algo que que, que que eu, que eu penso que não tenho capacidade de fazer porque o que me rege, o que tem mais força, me está dizendo que eu não posso fazer isso. Aí se entende mais? Ok? Sim, me dá insegurança, né? Exatamente. Então, para eu poder para que essa potencialidade que está gerando, começando a gerar frutos em mim, ela possa crescer e possa governar, Eu tenho esse que ter outro lado, autoconfiança. exatamente, esse lado que tenta minar a minha confiança deve morrer, ok? Mas para isso eu tenho que ter autoconfiança, senão a gente não consegue. Exatamente. E a autoconfiança é uma energia masculina, Certo. ok? Então, não tem a ver com homem e mulher, tem a ver com energias. Um homem ele não tem uma energia mais racional e a mulher uma energia mais emocional. Isso são as energias, isso é o masculino e o feminino que habitam dentro de todos nós. Os homens também têm uma energia masculina e uma feminina, ok? Nós vemos que tem homens que são muito mais emocionais. Por quê? Porque a energia feminina deles talvez esteja um pouco em desequilíbrio. Entende? Vocês entendem? É um pouco difícil de entender, mas é isso. Tá certo? Então, como vocês podem ver, sobre isso falam os contos. E essa é a base sobre o que nós vamos trabalhar com esse livro, ok? Agora, isso que eu estive explicando para vocês agora, isso aqui não aparece aqui no livro, ok? Isso aqui são estudos meus. E lembremos que os contos são o quê? Polissêmicos, ok? Mas isso aqui é um estudo baseado na teoria do eu, tá certo? Que vocês podem traçar outras coisas, que vocês podem trazer outros conhecimentos a partir da leitura de vocês, ok? Alguém tem outro conhecimento que queira compartilhar sobre isso? Algo que viu que eu não vi? Maria Angélica, venha, Maria Angélica. Boa noite, gente. É assim, quando eu Tudo bem, Claudine? Prazer em Ótimo. conhecer a todos. Estou gostando muito e eu fiz as leituras e também juntando com outros conhecimentos que eu já venho refletindo ao longo da minha caminhada, né? Eu não sou da área da educação, não sou da área da psicologia, gosto dessa área, por isso eu gosto de estudar, de fazer esses estudos. E hoje eu estou fazendo uma reorientação de carreira e estou adentrando por essa área aí, da psicologia transpessoal, da PNL, né, do coaching e tal. Então, assim, eu fiquei refletindo e eu acho isso bem interessante. Quando você traz toda essa reflexão, né, acerca dos contos,
tudo isso aí que você falou, né, na minha percepção, os conflitos, todos nós, os Uhum. seres humanos, todos temos, né? Sim, Conflito é o que não nos falta, né? Essa polaridade, essa dualidade, nós vivenciamos diariamente, temos também, né? Seja a questão da potencialidade, como você falou, né? Ou das questões da luz e da sombra, da potencialidade ou dessa parte mais fragilizada, né? Nossa. Todos nós temos essa dualidade, esses conflitos, e que é inerente a todos nós, seres humanos, né? A depender sim. do nível de consciência, da evolução e tal. Nós também, né, temos aquela, como você falou, né, nós temos a questão inconsciente, toda essa parte inconsciente e a parte consciente do racional. Aí, quando eu consigo perceber, né, essa questão do objetivo, né, minha reflexão foi essa, assim, qual é o objetivo? É você ajudar, através dos contos, né, é você ajudar a qualquer um que seja criança, seja adulto, quem seja, a abrir possibilidades de encontrar solução para aquelas nossas questões, os conflitos, né? Para, vamos, Exatamente. sejam eles conflitos bem do íntimo nosso, né? Que vem lá da nossa primeira infância, ou até da parte da época perinatal mesmo, da gravidez, que a gente não lembra, né? Que a gente Uhum. traz arregado aí. Seja conflitos mesmo adquiridos no dia a dia do trabalho, né? Com A, B, C, D, e que também reverbera com relação às nossos conflitos, nossas questões mesmo de trauma, de fragilidades e tal. Então, assim, na minha percepção, o conto, né? Ele é uma maneira da gente, né? Conversar, educador, psicólogo, terapeuta, que seja, conversar com o inconsciente do outro. Eu acho Sim, isso fantástico, não é isso? sim, ele é um E provocador, sim. Você isso, e consegue, conversa, você quando conversa. você lança contos e pede para o outro interpretar, a pessoa está projetando parte dela na Isso, interpretação. e na realidade, quando o outro, né, ele traz essa interpretação que a gente fala da hermenêutica, né, vamos dizer assim, um diálogo com o conto, né, com aqueles Uhum. personagens, um Sim, diálogo interno com os contos, quando você faz isso, na realidade, segundo Milton Erickson, você já ouviu falar da hipnoterapia, ele sim. foi um grande Sim, sim, terapeuta, sim. né, Uhum. ele nos diz que nós, quando ouvimos os contos, ou quando alguém conta algum conto, né, que a gente ouve aquelas histórias, nós preenchemos as lacunas no conto com nossas questões. Por Sim. isso que um conto, ele não pode ser explicado como você traz, eu achei perfeito. Uhum. Por quê? Porque nós, cada um de nós, vai preencher e vai ver aquele conto de acordo com nossas questões. Por exemplo, como você Exatamente. perguntou, como foi que você viu Itália, solo Itália? Eu já olhei por um ângulo assim, meu Deus, ele estava num casamento horroroso. Por isso que aí ele teve a fragilidade dele. Ele, quando ele viu aquela moça bela, né, na mente dele, ele se aproximou e que, na realidade, ele vivia com a bruxa. Ele era casado com uma bruxa, a Uhum. mulher, né? Na realidade, Uhum. que não tinha amor nenhum. O verdadeiro amor ele encontrou ali, na outra. E que, na realidade, sabe, assim, é possível? É. Ou seja, no meu caso, eu busquei olhar por esse viés. Eu poderia buscar a questão do amor, eu poderia buscar realmente por outro viés. Então, na realidade, a gente vai refletindo sobre questões nossas, da nossa vida, da nossa. Você entende? Aí eu acho isso ótimo. E aí que está aquela questão, né? Quando eu também estava refletindo sobre isso eu pensando a responsabilidade nossa de quem escreve os contos. Porque quem escreve, que cria os personagens, né? Seja ele quais forem, os Uhum. cenários, a gente vai saber que vai alcançar alguém que passa por Sim. aquelas situações. Aí quando você traz a questão dos pecados capitais, né? Que Uhum. na realidade são o quê? Questões relacionadas muito ao ego, à Sim. prisão, a questão daquele apego ainda, apego a essas Vaidade, questões vaidade, tudo é vaidade, né? vaidade, orgulho, egoísmo, todas essas questões, e que na realidade são as nossas sombras, né? Uhum. Sim, Aí sim. então, assim, e aí de acordo com como você escreve, você vai conduzir aquele conto, né? Para o quê? Para na sua, enquanto escritor, eu penso assim, né? Que você vai produzir seu conto, né?
focando onde? Nas potencialidades. Como é que você vai tirar aquela pessoa daquelas que isso é natural, né? Nós todos temos orgulho, Hum. vaidade, isso, aquilo, para que a pessoa vislumbre, né, uma possibilidade de desenvolvimento de potencialidades, entendeu? Mais ou menos Sim. isso. Maria É, Angélica, nesse caso, é o que está acontecendo hoje em dia, né? Como vocês puderam ver aqui quando eu mostrei para vocês o quadro, onde aparecia desde Basile, passando por Perrault e sim, depois os irmãos Greens, houve uma, uma suavização dos contos. E hoje em dia sim, já não se quer colocar a maldade, mas um conto terapêutico é aquele onde o herói ele tem que passar por um processo de transformação. E para isso tem que ter. Se necessita de uma sombra, ou seja, se necessita de um antagonista, se sim, necessita exato, de um anti-herói. Ou seja, isso é sim, essencial, porque senão não sim, existe um processo de transformação, né? exatamente. Então, Uhum. na hora de criar contos, nós temos que criar Exatamente. os antagonistas. Agora, Exa- se eu crio os contos terapêuticos, eu tenho que conhecer. Se eu crio com esse objetivo, porque uma coisa é eu escrever aquilo que me sai da cabeça. Eu vou Sim, projetar as minhas dores nos contos que eu crio. sim, A sim. maioria dos escritores que escrevem por primeira vez alguma coisa sempre projetam muito uma parte de si nos contos. Muito, muito. Você encontra nos contos, nos livros. A pessoa que escreve o primeiro livro, um primeiro conto, projeta muito de si. Agora, aqueles profissionais como eu, que criam contos para a transformação de outros, projeto parte de mim no sentido de que é lógico que eu falo de coisas que eu entendo, mas Sim, eu também estudo simbolicamente os contos. Para quê? exa- Que existe uma coerência simbólica no conto. Porque sim, senão acontece como muitos contos hoje em dia que, gente, o que é isso? O sim, que é isso que nós estamos vendo hoje em dia? Muita gente sim, que quer trabalhar com contos educativos e que não tem ideia do que está fazendo com a vida, sim, sim, sim. que produz Isso. muita. É de grande responsabilidade isso, eu acho. Exatamente, porque uma coisa é que eu escrever um conto, eu escrevi um conto público, não tem fim educativo, eu quero escrever uma obra de Exato, arte. Estou exato. projetando uma obra de arte. Agora, se eu trabalho com contos educativos ou terapêuticos, eu tenho que reconhecer os símbolos, eu tenho que saber o Sim, que eu estou falando, exatamente. Sim, ok? O que eu sim, estou projetando, sim, sim, tá certo? sim, Por isso que se sim, vocês sim, observam os livros de George MacDonald, vocês vão ver como ele era um fera, era incrível esse homem sim, simbolicamente, o que ele entendia e o que ele conseguia sim, passar para o leitor, sim, simbolicamente. sim, Alguém mais quer sim. comentar alguma coisa? Alguém mais observou alguma coisa que queira comentar? Vamos lá. Venha. Eliane, não quer comentar alguma coisa aí para nós, Eliane? Ficou quietinha, ele ainda tá, ainda tá mastigando a história de Sol e Lu Itali, Eliane? Tô processando Tá ainda, tô processando processando. aí. Ai, é É, uma visão, é uma visão totalmente diferente, né, Claudine? É uma história, exatamente. né, que nos choca, né? Sim. Não, e tem que Porque, chocar, né? Vamos ser é, sinceras, né? Tem que porque chocar, essa história eu, tem que chocar. Se não chocar a gente, essa história quando eu fui lendo, né, eu olhei assim, cara, primeira coisa, estupro, tá aí, tá aí, né? estupro. Tá ali o estupro. Aí depois traição, né? Porque o rei traiu Meu Deus, a o que é mulher isso, né? dele. É. Aí logo depois o abandono, né? Primeiro, o abandono do pai para a menina que precisava dele naquele momento, né? Trancou ela lá, isolou ela, enfim. Foi E embora. aí veio canibalismo. Que Tô terror, esse é processando um conto de ainda. terror. E vem a vingança também. E Vingança, aí a canibalismo. vingança. Gente, o que é Gente, isso, né? É bem isso mesmo. tô quietinha porque ainda tô processando. Exatamente. É importante assim que vocês, assim, ó, por quê? Vocês têm que ver que eu tenho muitos anos de trabalho com isso nas costas. Então, quando eu vejo um conto, eu vejo todo uma interpretação simbólica a partir de tudo que eu carrego na mochila, coisas que vocês não têm por que ver, não é verdade? Então, é importante que vocês compreendam o conto desde a perspectiva de vocês e que façam as perguntas e deem as respostas a partir da história pessoal de vocês. Isso é muito importante, ok?
Porque isso também é quando vocês trabalharem com terceiros, é o que vocês vão captar. Porque essas terceiras pessoas com que vocês trabalham não vão ter essa compreensão. Essa é uma compreensão muito do inconsciente. Eu trouxe uma questão do inconsciente para a consciência, tá? E é muito importante ter em consideração que, que essas questões não devem ser sempre trazidas ao consciente, tá certo? Eu estou conversando com alunas, pessoas que estudam isso. Eu não explico isso para o meu filho, eu não explico isso para... Não, eu não trato isso com pessoas que não estudam sobre isso. Porque isso são questões... Inclusive, tem um conto que fala exatamente sobre isso. Quando não estamos preparados para trazer coisas do inconsciente, trazemos. Aí, existem coisas que devem ficar no inconsciente. Para isso existe o inconsciente. Tá? Ele tem uma função, que é nos proteger também. Exatamente. Então, tem coisas que nós não temos que trazer à consciência. Tem que ficar lá. O que nós temos que fazer é rasgar. Só passar por aí. Só provocar. E o que sair para fora, a gente não vai entrar com uma pá sacando o que tem no inconsciente. A gente vai provocar. O que sair para fora, a gente trata. Ok? O que não sair, a gente não vai escarvar. E mesmo tem pessoas que não têm condições psicológicas de trabalhar isso conscientemente. São conteúdos que precisam estar lá no inconsciente até a pessoa ter estrutura para poder trabalhar esse tipo de contos de fada ou de Hum, trabalhar o inconsciente. Eu vejo exatamente. isso, eu vejo isso em Sandy Play, onde eu Hum, trabalho. Eu percebo que às vezes o que vem, a pessoa não tem conteúdo de trabalhar. Você tem que ir com os dedos para poder a pessoa entender o que ela fez ali, sim, e de uma né? forma muito respeitosa. Por isso que eu gosto dos contos. Os contos devem ser trabalhados de forma respeitosa. Por isso que eu não saio por aí fazendo interpretação de contos com um grupo aberto de neófitos. Aqui estamos falando com pessoas que querem trabalhar com isso, que trabalham com isso. Entende? Isso. Vocês são estudiosos dessa área. Então, nós estamos fazendo uma interpretação, trabalhando com uma interpretação, porque pode ter muitas, com um grupo de estudiosas. Tá certo? Agora, eu não vou fazer isso. Por isso que, muitas vezes, eu não gosto de trabalhar como, por exemplo, trabalha o pessoal da contoterapia aqui na Espanha, porque eles fazem isso. Eles pegam um grupo de neófitos e trabalham essas interpretações. E isso eu já não estou muito de acordo, entende? Porque essas pessoas estão preparadas para isso que pode ser despertado? Isso que eu ia Não, elas perguntar. podem surtar, né? Pode É isso, surtar. Dependendo, é isso pode que eu ia perguntar. surtar. Não é perigoso? É Isso não chega a perigoso, ser sim. perigoso? Sim, você tem que saber para onde você direciona o seu trabalho, porque senão você pode provocar e desencadear surtos nas pessoas. Sim. Por E isso que depois você, se não for um profissional adequado, não sabe trazer a pessoa de volta. hum, Aí fica difícil. exatamente, exatamente. Ok? Depende de quem trabalha com isso, né? É Porque muito responsabilidade. Por isso, assim, ó, como se você não é psicólogo, não entra na psicologia profunda. Trabalha mais Isso. a área pedagógica, trabalha mais a área psicoeducativa. Temos muito campo para trabalhar na área psicoeducativa, entende? Temos muito Certo. campo para trabalhar na área pedagógica. Não entra em psicologia profunda se você não vai saber dar suporte para essa pessoa. Porque Anda na você pode. periferia. Como? Anda, anda na periferia. Exatamente, Só que na na parte periferia tem muito periférica. espaço para andar, que na periferia É, tem bastante espaço para caminhar. Tem tem muita coisa. conteúdo pra caramba, né? Sim. Tem Gente, eu muito não conteúdo. trabalho com veja que eu tenho muito conhecimento nessa área e não trabalho com psicologia profunda. Entendeu? Porque eu não sou psicóloga, tenho muito claro isso. Tá certo? Então, vamos vamos ser conscientes, vamos ser é, Responsáveis. responsáveis, vamos ser responsáveis, né? Cada um no seu quadrado, ado.
É isso aí, cada um no seu quadrado. Vale? Então é isso. Para terminar, gente, porque nós já estamos terminando, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, pode comentar, hein? Eu achei fantástico isso que você está passando para nós, porque eu tenho uma visão de contos diferente, porque eu estudo dentro da área de psicologia, mas não do jeito que você faz. Hum, Então, para mim, está acrescentando muito a forma de ver, de perceber, de entender. Eu acho muito bom. sim, principalmente Gostei isso, muito. isso para mim me honra muito porque você é uma psicóloga junguiana que tem muito conhecimento, então para mim isso me honra muito, me faz muito feliz, porque os psicólogos junguianos eles entendem muito dessa questão, né? Então é muito bacana. Eu Agradeço acho que realmente. nós temos obrigação de entender, né? A partir do momento que a gente é psicoterapeuta junguiano, né? Uhum. Então, é necessário. E você está acrescentando. Obrigada. Obrigada. Então, para terminar, eu quero ler essa frase aqui que diz: a bruxa vive apenas. Ok. Alguém quer dizer alguma coisa a mais? Claudine, Ana boa Luísa, venha. noite, Oi, Ana tudo Luísa. bem? Também sou Bem. psicóloga junguiana. Agora, eu vou falar uma coisa que é o seguinte: eu tenho essa versão da Bela Adormecida do Bosque, que é Qual um, de... eu tenho, A é do um livro, Perrault? eu tenho do Perrault, é um livro Hum, muito antigo que eu tenho de uma coleção, na realidade, da minha infância, sim. E a mesma sabe? versão que eu contei para vocês? Sim, é Sim. uma versão do caldeirão, das crianças que são Uhum. levadas pelo empregado, ele vai Sim. para a guerra, ele vai para a Uhum. guerra, ela fica com a madrasta, que é uma ogra, Uhum. e essa ogra quer comer, na versão Hélio e Aurora, e quer comer Hélio, também Hélio é a sol. Bela, a Rosalinda. Hélio é porque ele é sol, né? Uhum. É uma outra É. tradução de Certo. sol. Ele é Aurora. E Uhum. aí, depois, se você quiser, depois das festas, eu posso, se você quiser que eu envie para você, Sim, quero. em português, entendeu? Ai, ótimo, Então, Ana Luísa. Manda para mim sim para eu colocar no material do grupo, porque é um conto que tá vale a pena certo. ter. Uhum. Tá bom, então. Vai ser um prazer. Obrigada. De nada. Porque é uma versão, a versão do Perrone, inclusive, é uma versão que a gente pode trabalhar com criança. Porque não tem. Só tem a parte da ogresa, que a ogresa quer comer, mas isso não é um problema para as crianças. As crianças não têm. Não tem nenhum problema. Não tem nenhuma Elas questão gostam. sexual. Exatamente, não tem nenhuma questão sexual que é a questão que a gente deve cuidar com as crianças, né? Uhum. E é um livro muito bonito porque ele tem várias ilustrações coloridas, sabe? Antigas, Ah, né? então Da depois manda para Rosalinda. mim. Vou enviar sim. Eu estava pensando no grupo e né, enviar para você. Tá Ótimo. bom? Obrigada, obrigada. Tá certo. Então é isso, meninas. A aula de hoje vai terminando por aqui. A bruxa não vive apenas nas páginas dos contos de fadas. Ela também vive nos cantos mais profundos da nossa mente. É isso aí, no inconsciente. Exatamente. E por que a bruxa deve morrer? Isso eu vou responder na aula que vem. Vou deixar essa pergunta. Por que deve morrer a bruxa? Tá certo? Pensem nisso. Vou deixar aqui, vou lançar. Dentro do que vocês viram aqui, por que ela deve morrer? Será? Quem deve morrer? Será Realmente que ela deve deve? morrer? Será que ela deve morrer? E vamos falar sobre isso na Você nossa é próxima grata. aula. Muito obrigada para vocês. E se vocês tiverem alguma questão, podem lançar lá no grupo da Conta Expressão. Gostaria que vocês, para animar quem não assistiu, deixem lá uma opinião sobre a aula de hoje, No para animar Instagram? todo mundo e depois entrar na gravação. Eu vou disponibilizar a gravação e para todas vocês, tá certo? Ótimo. Pode Tá deixar. certo. Um abraço, meninas. Um beijo. Tchau. 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 Obrigada.
Boa noite, Tchau. pessoal. Boa Tchau. Boa noite. noite, boa noite. Peraí, deixa eu ver aqui. Tchau.